Olá, eu sou o seminarista Leonardo e esse é o podcast Momento de Fé. Jesus nos revela a sua pessoa. Quando nós temos um encontro com o Senhor, Ele se revela a nós. Ele é o Filho de Deus, verdadeiramente o Filho de Deus. Mas durante a sua vida, Jesus não vai evidenciar este mistério, revelando-se como Cristo, o Filho de Deus. O caminho para isso é um caminho difícil, um caminho fadigoso. Ele vive em meio às intrigas, incompreensões, ameaças de morte. Também os que são chamados a ser seus discípulos participam desse caminho. Jesus realiza muitos milagres, mas ainda assim busca preservar o seu messianismo, a sua origem divina, que poderia não ser bem entendido pelo povo, por seus próprios discípulos. Esse ocultamento de Jesus se chama segredo messiânico, que é evidente no Evangelho de Marcos. Jesus expulsa demônios, mas não lhe permite falar, porque eles sabiam quem Jesus era. E assim, durante todo o Evangelho de Marcos, nós vamos ver que esse segredo messiânico vai dando a entender, para reconhecer e acolher Jesus como Messias, é necessário entender, reconhecer, acolher integralmente a vontade de Deus. Liberar-se dos equívocos de ver o Messias como alguém intocável pelos homens, um rei, um religioso. Isso Jesus foi demonstrando com a sua vida, com o seu serviço, com a sua doação. Ele não era um rei revestido de majestade, mas era alguém que se doava, se entregava, vivia em meio ao povo. Ele assume e se apresenta como servo sofredor, como Messias, que é segundo a vontade do Pai e não segundo a vontade dos homens. Assim, nós vamos perceber que Jesus não foi compreendido. Percebe que as multidões, os seus discípulos, às vezes não conseguiam entender no íntimo a lógica do messianismo de Jesus. Também nós devemos compreender, entender e viver essa lógica de Jesus. A lógica de Jesus não tem nada a ver com a nossa. Jesus, como mesmo diz, eu vim para servir e não para ser servido. Nessa dinâmica do seguimento do Senhor, também nós devemos nos colocar a serviço e devemos transparecer com a nossa vida. Jesus se revela, se confessa o Messias com a sua vida, no caminho que ele assume. O caminho que Jesus assume é capaz de manifestá-lo como Filho de Deus, que se entrega à vontade do Pai. Ele demonstra, sim, a sua divindade, aceitando a rejeição dos homens, dos judeus, dos romanos, incompreensão de seus discípulos. E nessa dinâmica, ele vai instaurar e realizar o reino, por uma força que brota do interior de si. Não uma coisa que é conquistada pelas riquezas, pelo sucesso, pelo poder político, mas na simplicidade, na doação, no serviço. Jesus, em sua identidade, em sua missão, vai se revelar o Messias, que vai realizar o plano de Deus, o reinado de Deus, pela total obediência. Jesus foi obediente ao Pai. Jesus viveu uma vida de doação, de entrega, de amor. E nós devemos viver. Nós devemos ser como Jesus, viver como cristãos que nós somos com a nossa vida. Porque a palavra simplesmente ela não vai convencer, mas o testemunho convence. A maneira em que nós vivemos em casa, no nosso serviço, em nossa comunidade, ela vai convencer. Vai ser testemunho vivo dos cristãos que somos e o testemunho vivo de Jesus. Que possamos saber testemunhar com a nossa vida o Senhor, este caminho que escolhemos seguir, mais do que com palavras bonitas, mas com a vida. Que a nossa vida seja um reflexo da vida de Jesus, que possamos trilhar bem esse caminho para se configurar a Cristo e cumprir plenamente a vontade do Pai, em vista da construção do reino. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.